pouco depois das 9 da noite, você provavelmente já jantou. O que foi que você comeu? Foi você mesmo que fez ou o dia já estava pesado demais, você comprou alguma coisa pronta, botou no micro-ondas? Ou foi macarrão com molho pronto? Teve suco ou refrigerante? Na lancheira dos seus filhos, você manda fruta, pão com queijo e suco natural? Ou a correria obriga a optar pelo suco de caixinha, biscoito recheado e iogurte? Sua vida não é diferente da minha, nem na de ninguém aqui. E, infelizmente, pode ser que na nossa cintura também tenhamos em comum alguns centímetros a mais, como 53% dos brasileiros que têm sobrepeso. Para quase 20% de nós, o problema já é a obesidade, que pode vir acompanhada de diabetes ou hipertensão. Em apenas 10 anos, nós aumentamos em 60% o número de obesos. O que está acontecendo na mesa do brasileiro? A crise de obesidade e alimentação no Brasil são o tema do Expressão Nacional de hoje, que conta com o deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, médico sanitarista, o deputado Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo, médico cirurgião, especializado também em cirurgia bariátrica, a nutricionista e professora da UNB, Raquel Braz Assunção Botelho, e o médico especialista em obesidade, Flávio Cadejani. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e a OPAS afirmam que a mudança de padrão alimentar dos alimentos naturais para os processados é um dos principais fatores para esse crescimento da obesidade no país. Hoje, uma pesquisa do Datafolha mostrou que apenas 40% dos brasileiros comem fruta todos os dias. Eu queria saber dos senhores, como é que os senhores veem essa questão da obesidade no Brasil hoje? Eu vou começar perguntando para o nosso médico sanitarista, que é um problema de saúde pública, né, deputado? Não, sem dúvida. Eu acho que, na realidade, primeiro agradecer, Vânia, você o convite, estar aqui no programa Expressão Aberta. Acho que nós estamos passando por algumas transições importantes. Não só o Brasil, mas eu diria que toda a humanidade no século XX, essa transição da sociedade rural para a sociedade urbana, o processo de industrialização do século XX, dominou várias áreas, né? E a área alimentar foi uma área que teve uma influência muito forte. Quer dizer, o Brasil, nós saímos de 1940, um país que era, na sua grande maioria, rural, para agora temos quase 81% da população vivendo em grandes concentrações urbanas, em grandes aglomerados, né? Saímos de uma situação, quando eu era estudante de medicina, a gente vivia na luta para reduzir a mortalidade infantil por diarreia. Eu sou de uma época que cada centro de saúde tinha uma sala de reidratação oral, e na maior parte do centro de saúde, quando a gente é estudante de medicina, e eu quando fui residente, a gente tinha uma área especializada para acompanhar criança desnutrida. Em menos de 30 anos, nós passamos a ter o contrário. Saímos da mortalidade infantil, que eu acho que foi uma coisa importante, aquela mortalidade infantil que era por doenças evitáveis, assim, principalmente pneumonia, diarreia. Saímos da desnutrição para a obesidade, né? Então, e a saúde pública, ela tem que ficar o tempo todo acompanhando todos os aspectos, porque o grande objetivo é qualidade de vida, as pessoas viverem melhor. E essa transição epidemiológica que o Brasil está vivendo agora, né, saindo do século XX para o século XXI, é uma transição bastante, digamos assim, ela traz grandes problemas, porque de um lado a gente permanece com um conjunto de doenças ainda, em situações graves de países pobres, países subdesenvolvidos, e já agregamos um conjunto de problemas ligados às civilizações, digamos assim, industriais do século XX, ou seja, de um lado, nós temos ainda um grave problema da violência, que lota os hospitais, as grandes emergências. Temos convivendo com um conjunto de situações ainda infecciosas, no caso das arboviroses, que só hoje já são 6 no Brasil, no caso dengue, chikungunya, zika, a questão da malária, a questão de um conjunto de doenças ainda que estão, tuberculose, né? Por outro lado, a gente começa a agregar aquele perfil epidemiológico de países que passam a viver mais, e passamos a ter as doenças crônicas como um grande desafio. Entre elas, o aumento significativo da hipertensão, entre elas, o aumento significativo da diabetes, né, e a obesidade. Então, associado a isso, você tem
digamos, um padrão alimentar que mudou significativamente. Né? Saímos daquele padrão alimentar das doenças que a vovó cozinhava, que a mãe cozinhava, e passamos a consumir compulsivamente, eu diria até, o conjunto de alimentos processados. Então, e geralmente, nesse pacote de alimentos, ele vem 3 ingredientes ali que são bastante nocivos à saúde pública, vamos debater aqui. O sal, né? Então o alimento processado cada vez mais, o sal é uma conserva importante, as gorduras, né? E os açúcares. Então você tem aí realmente uma situação que nós saímos então daquela situação de país com a fome, e que eu me lembro bem quando o Lula assumiu a presidência da República em 2003, disse que o grande desafio dele era que o brasileiro passasse a comer 3 vezes ao dia, e no final de 8 anos do seu governo nós já tínhamos a obesidade como um problema de saúde pública significativo. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse tema que você está trazendo hoje para a Inspeção Nacional é extremamente relevante para o Brasil. Deputado Simval Malheiros, o senhor... Essa questão da obesidade, a gente, há um tempo atrás, ser gordo era até sinônimo de ter dinheiro para comer, um século atrás, talvez. Mas hoje, a questão da obesidade chegou no sistema público de saúde e chegou, inclusive, o senhor é um médico que faz cirurgias bariátricas, e o sistema público hoje é muito requisitado nesse sentido. Como é que o senhor vê essa explosão da obesidade que atingiu até o sistema público, que está sobrecarregando, inclusive, nesse sentido? Perfeito. O problema da obesidade, o Rodrigo falou muito bem, foi uma mudança alimentar muito grande. Atualmente, as pessoas comem, às vezes, coisas rápidas e calóricas, porque tem que ser rápido, tem que pouco tempo e tem que trabalhar. Isso leva a erros muito sérios. Existe muito açúcar, muita gordura, muito sal e também conservantes. Por isso que desses produtos todos que existem nesses alimentos de rápida produção energética, eles são pobres, muitas vezes pobres em proteínas e ricos em produtos que vão intoxicar o organismo, vamos dizer assim. Então, às vezes a pessoa não precisa ser rica para ser gorda. É só comer bastante açúcar. Açúcar é barato. Então, come bastante doce, come de uma maneira totalmente errada, sem proteínas, e acaba se tornando uma pessoa obesa, e até desnutrida, porque você vai ver que vai faltar vitaminas na alimentação dele, vai faltar proteínas, estruturas que formam um arcabouço. E daí surgem as doenças. Aí vai vir o diabetes, a hipertensão. Os obesos têm uma qualidade de vida muito ruim. Eles diminuem os anos de vida, levam ao sedentarismo obrigatoriamente, porque não conseguem mais andar, caminhar, fazer projetos de vida assim que existem no exercício físico, por exemplo, eles têm dificuldades. Isso vai dando artrose nas articulações. Além do diabetes e da hipertensão, vai tendo artrose em joelho, coluna. Isso vai se tornando um indivíduo totalmente alterado assim, organicamente, de maneira que até a fisioterapia tem dificuldades para recuperá-lo, não só pela lesão que já provocou, como também pela obesidade que está ali mantendo tudo isso, né? Então a obesidade no Brasil, e não só no Brasil, na maior parte do mundo, está realmente no erro alimentar, eu acredito. A falta de balanceamento dos alimentos, da distribuição correta de alimentação, porque tanto o rico como o pobre pode ser obeso. Basicamente, depende do que ele come, né? Doutora Raquel, como é que a senhora vê essa questão? Então, eu acho que é muito importante, como você começou até falando conosco, a questão das frutas, né? Você vê um país que tem uma quantidade de variedade de frutas, uma produção enorme, que muitas vezes é exportada. O terceiro maior produtor de frutas do mundo. E o brasileiro mesmo não come, às vezes, nenhuma fruta por dia, né? Então, assim, você vê uma troca aí de tipos de alimentos, como o doutor falou, assim, a gente saiu de uma alimentação muito básica, né, da horta, né, comendo mais vegetais e mais frutas, para conseguir comprar, né, assim, até para mostrar que a gente tinha um poder econômico, a população mais carente quer comprar alguma coisa no supermercado, né, para mostrar que tem condições de comprar. E às vezes ela tem uma fruta, né, um pé de fruta na casa dela e ela não consome aquilo porque ela não valoriza aquilo como sendo bom, como sendo saudável. Então a gente perdeu um pouco ao longo desses anos essa valorização também para a cultura alimentar brasileira. O que realmente o Brasil tem, né, de produtos naturais que poderiam estar nos alimentando de uma forma melhor, né? E aí a gente tem, sim, produtos muito baratos, como eles estavam comentando, né? Açúcar é muito barato, sal é muito barato e óleo é muito barato. Então, eu coloco esses produtos para fazer a minha comida, independente de eu comprar ela pronta ou não, e as pesquisas mostram isso, né? A pesquisa de orçamento familiar, a última que teve, mostrando que a população de mais baixa renda, que
que recebe até um salário, consegue até um salário mínimo, gasta 40% da compra no supermercado comprando açúcar, sal e óleo. Ou seja, gasta quase metade do dinheiro que ele tem comprando isso. Então ele açucara muito as bebidas ou os doces, bota sal demais na comida e óleo demais na comida. Às vezes a comida da própria casa também. Então a gente tem que também ter essa visão de que não é só o que eu compro, né, pronto, mas às vezes em casa também, por esse tipo de produto atrair e ser palatável e dar mais, eu falo, um bem-estar muito grande, a população coloca muito na comida que ela faz também. Então a gente mudou a forma também de cozinhar, de fazer a comida em casa. Eu só acrescentando uma questão que o deputado Simval falou, a diretora da OPAS, a Carissa Etienne, que eles fizeram uma grande pesquisa sobre alimentação aqui na América do Sul, elas falam que é comum encontrar na mesma casa, né, entre a população mais carente, uma criança obesa e uma criança muito magra, subnutrida, ambas com carências nutricionais. Doutor Cadejane, o senhor que tem a experiência, eu queria misturar um pouco a sua experiência como um estudioso do tema e a sua experiência do consultório. Né? Como é que o senhor está vendo essas pessoas que estão engordando, como é que elas estão chegando, por que elas estão chegando cada vez mais gordas, se é essa a experiência também? Sim. E como é que o senhor vê essa questão da obesidade? Primeiro eu queria trazer um aspecto um pouco mais macro. Existe, epidemiologicamente falando, a obesidade ela está migrando das classes mais altas para as classes mais baixas exatamente pelo custo. O alimento saudável, a proteína magra, as fontes integrais, elas tendem a ser mais caras. E além disso, quanto menos conservante, menos ela dura, maior perda. Isso é um fenômeno que acontece não só nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, mas tem acontecido aqui também. Existe uma relação epidemiológica muito forte entre acesso a alimentos industrializados e obesidade. Tanto que aqui, onde houve maior aumento de consumo de alimentos industrializados, foi onde houve um maior aumento da obesidade. E a obesidade de hoje é a diabetes daqui 20 anos, é a insuficiência renal daqui 30, 40 anos. Então, a gente tem que tomar um cuidado porque pode ser um motivo de colapso de saúde pública. Trazendo para o consultório, entra muito a questão química. O que eu vejo muito dos pacientes reclamarem é a falta de assistência. A obesidade ela nunca foi vista da forma adequada. Nós sempre tratamos a obesidade como algo... uma frescura, tanto que isso era deixado para os antigos médicos tidos como charlatões, chamavam de obesólogos. Porque a medicina sempre rechaçava o tratamento. A gente esperava o paciente desenvolver uma doença clínica para tratar. Então, nós também temos uma parcela de culpa. Vontade, né? Falava, é só fechar a boca. A pessoa que vai lá sabe que é só fechar a boca. Mas existe uma relação emocional muito forte, tá? E existem vários preconceitos. Existe estigma do tratamento da obesidade. Pelo menos farmacologicamente, a gente sabe que dieta e atividade física existe uma relação paradoxal. Quanto mais uma população tem acesso à informação sobre como é comer saudável, mais obesos eles ficam. Não que um leva o outro, obviamente, mas isso não funciona para todo mundo. A informação é extremamente importante, mas ela pode não ser um todo. Ela é uma etapa. Tá? Então, às vezes o tratamento médico, a obesidade é uma doença multifatorial, crônica e recidivante. Então, mas por exemplo, farmacologicamente a gente trata, o paciente reganha o peso, porque não se para de uma vez, só que a gente enfrenta múltiplas barreiras. Toda doença crônica, se você parar de uma vez, volta. A obesidade não é diferente, mas eles param porque no final das contas, lá no fundo, ninguém acredita que seja uma doença. A gente está tratando o paciente, ele chega no pronto-socorro, para isso daí, os próprios colegas. Então a gente tem o preconceito da mídia, da comunidade e dos colegas e dos outros profissionais de saúde. Então a gente tem muitas barreiras. A gente está sendo muito inerte para a progressão da doença. O que eu vejo que quando a gente trata a obesidade com eficiência, que eu noto no consultório, é que a gente realmente, existem fatores que desencadeiam o comer ansioso no Brasil é o principal fator. Tanto que o comer ansioso está associado ao consumo de açúcar puro. E a gente tem diferença entre o que é químico e o que é sabor. Tá? Nem tudo aquilo que é saboroso é atrativo quimicamente e vice-versa. Às vezes, quando a pessoa tem a compulsão, o transtorno de compulsão alimentar foi admitido pelo último, que é um código da psiquiatria que chama DSM, no DSM-5 há 3, 4 anos. Antes disso não se admitia. Transtorno de compulsão alimentar periódica, que está presente em mais de 50% dos obesos moderados e graves e em mais de 80% dos obesos graves. E a gente não tem uma política de saúde pública e quanto mais a gente deixar de ter, para cada dólar gasto com obesidade para tratamento, alguns cálculos, alguns estudos mostram que seria uma economia em 10 a 20 anos de $6.
Então, se a gente tivesse uma política pública para a obesidade, a gente tem uma política pública para a obesidade cirúrgica, que já é excelente, porque mesmo que você tenha transtornos, às vezes psiquiátricos, aumento de alcoolismo pós-bariátrico, pelo menos metabolicamente você tem um controle excelente deles, uma redução de risco de câncer e de infarto, igual um estudo sueco que foi publicado há 2 anos, mostrando isso. Então isso já ajuda bastante. Mas você precisa ter um completamento muito mais agressivo para esse paciente. Então, o senhor falou em sabor. Eu lembrei agora do argumento que o governo Trump utilizou para suspender os recursos extras que eram encaminhados para o programa de alimentação saudável que foi instituído pelo governo Obama. A esposa dele, Pela Michelle Obama, foi o grande... que era para ensinar as crianças a comerem saudavelmente. Isso. E o responsável que anunciou o fim do programa falou, porque as crianças jogam fora, agora eles vão poder comer uma comida mais gostosa e vão parar de jogar alimento fora, porque tinha desperdício, porque era ruim. Quer dizer, comida industrializada, comida que engorda demais, é mais gostosa? É mais química, é diferente. O sabor realmente mistura. Existe um nome nos Estados Unidos, comfort food, que é comida de conforto. É aquela comida que vem muito molho, que em comum ela tem muita gordura e muito carboidrato. Os 2 grandes aspectos que fazem explodir a obesidade em si, foi quando a gente deixou de comer essas coisas gostosas aos finais de semana e a gente passou a ter disponibilidade todos os dias. O que gera obesidade grave mesmo, que nos Estados Unidos em especial, principalmente na população negra, nos Estados Unidos você tem muita distinção racial porque eles não são miscigenados como nós. Mas você tem os menos obesos são os asiáticos e depois os brancos. Os latinos, que são maioria mexicanos, e os negros são muito mais obesos. Os havaianos, então. E o que gera obesidade grave é a explosão de gordura seguida de uma explosão de insulina. Então, e as porções, né? Só que lá a gente tem visto uma estagnação. O último dado do State of Obesity, que é um estudo, que é um acompanhamento epidemiológico em dados em tempo real dos estados, 4 estados americanos já começaram a ter redução da obesidade. Por incrível que pareça. A obesidade infantil caiu ainda mais. E só que tem uma coincidência com a diminuição de número de restaurantes fast food. Aqui nós tem tido expansão de uma nova rede aqui no Brasil, de novas redes, enquanto lá está diminuindo. Eles estão migrando para os países em desenvolvimento, junto com a migração da obesidade. Isso obviamente não comprova cientificamente, mas a associação epidemiológica ela é muito forte. Eu queria, Vânia, eu queria chamar a atenção, acho que uma coisa que o Flávio colocou, que eu considero a maior importância, que é a questão da política pública. Quer dizer, isso, e aí eu quero chamar a atenção, o Ministério da Saúde tem com frequência feito o Vigitel. O que é o Vigitel? É um levantamento epidemiológico por telefone que tem feito segmentos em várias áreas. Inclusive o último, eu estou aqui com alguns dados, é muito interessante. Em uma década, analisando a série histórica, nós tivemos alguns dados bons e alguns dados ruins, né? Um dado bom é que nós conseguimos estabilizar o consumo de álcool no Brasil. E eu acho que isso foi uma coisa importante, a Lei Seca teve uma contribuição para isso. A gente conseguiu estabilizar um pouco a questão e principalmente beber antes de dirigir também, ou seja, foi outra coisa importante. A gente aumentou o consumo de frutas e hortaliças, mas ainda estamos longe de transformar isso numa política pública. Eu acho que eu estive na Inglaterra recentemente, e em alguns países da Europa, eles colocaram a questão de frutas e verduras 5 vezes ao dia como uma grande política pública. Onde você vai, as pessoas estão falando frutas e verduras 5 vezes ao dia, frutas e verduras 5 vezes ao dia. Então, nós temos que pensar nessa questão de frutas e verduras como sendo uma política pública, ou seja, ela tem que ser interdisciplinar, intersetorial, ela tem que envolver as indústrias, tem que envolver o comércio, tem que envolver as escolas. É fundamental, e por isso que esse programa da Michelle Obama foi muito importante nos Estados Unidos, que puxou não só os Estados Unidos, mas todo o conjunto de países que tem nos Estados Unidos uma referência em relação a políticas públicas, onde a primeira-dama do país passa a questão da obesidade como uma questão central, e é muito importante esse trabalho nas escolas, porque a criança na escola, desde a merenda escolar, porque às vezes você faz um trabalho na sala de aula e a cantina da escola desfaz o que você está fazendo na sala de aula. Então, esse tem que ser um programa integrado. E muitas vezes um desconhecimento das merendeiras, porque também precisa de um treinamento para que elas saibam fazer preparações saborosas sem usar sal, excesso de açúcar ou excesso de óleo, né? As pessoas têm que fazer as coisas em conjunto. Então não adianta eu falar assim, a partir de hoje não vou usar mais sal, açúcar e óleo, e aí o que eu vou dar
em retorno para dar sabor para esses alimentos, que acho que às vezes a gente esquece de fazer o treinamento. Isso. E aí, só outra coisa que eu considero importante é trabalhar isso na atenção básica, no caso do saúde da família, por exemplo, os núcleos de atenção integrado, que são os NASFs, do Programa Saúde da Família, envolveu as equipes. Essa questão tem que envolver uma perspectiva de equipe interdisciplinar. Então não é só uma questão do consultório médico, mas envolve o pessoal da enfermagem, envolve as agências de saúde que visitam casa a casa. É muito importante o profissional de nutrição estar envolvido nessa articulação, porque vai fazer o acompanhamento da dieta do obeso, a dieta do hipertenso, do diabético. O Vigitel apresentou que nós aumentamos 61% em 10 anos o número de diabéticos e aumentamos 14% o número de hipertensos. E conseguimos praticamente metade da população brasileira é obesa e 20% tem sobrepeso. Então, esses dados são muito fortes. E só com a política pública, pensando a articulação da União, ou seja, dos Ministérios da Saúde, da Educação, dos estados e dos municípios. Esse desenho brasileiro de articulação interfederativa, nós temos que pensar que o enfrentamento da obesidade envolve as políticas locais dos municípios, envolve as políticas estaduais e as políticas nacionais. Então, é muito importante. E nós aqui que temos que discutir leis, como foi feito com o cigarro, quer dizer, o fato de você ter conseguido proibir uma série de ambientes restringindo o fumo, foi fundamental para que a gente reduzisse o consumo de tabaco. Então, a mesma coisa, nós temos que começar a pensar como é que a gente pode transformar políticas públicas nesse campo. Eu podia só puxar um gancho, uma coisa importante. O Vigitel tem um dado muito interessante, só que ele mostra para mim também um pouco do subdiagnóstico de diabetes. Um dos estados que tem maior prevalência de obesidade pelo Vigitel foi o Acre, e ele ao mesmo tempo tem uma das menores prevalências de diabetes. Só que como ele é autorreferido, eu acho que existe um subdiagnóstico porque a obesidade se detecta clinicamente, diabetes não. Saiu um estudo do The Lancet, puxando todos esses dados que eu acho que foram bem importantes. A obesidade infantil aumentou 10 vezes nos últimos 40 anos. E o Brasil aumentou mais do que a média. Isso que eu queria perguntar para o deputado Simval. Quando o senhor chega um paciente para bariátrica, como é que é a família desse paciente? Porque um gordo nunca é um gordo sozinho, né, Exato. Deputado? A indicação... Ou é? Não. Normalmente... O filhinho é gordo... Normalmente, eu concordo perfeitamente com o que os demais colegas estão dizendo. Eu acho que a obesidade, para combater a obesidade, teria que ser educacional e motivacional. Tem que ser um fator da educação, não só apenas do aluno, mas do pessoal que faz a comida, que manipula aquele alimento para esses alunos, e das instituições multidisciplinares que cuidam da saúde. Conscientizar o que é hipertensão, o que é diabetes, e também orientar o paciente que não é só, a gente não deve comer aquilo que é gostoso. Muitas vezes o que é gostoso faz muito mal. Tem que orientar a comer aquilo que tem que ter um sabor razoável, logicamente, mas que seja nutritivo. A maioria das pessoas não é assim. Come só se é gostoso, se é nutritivo, não. Senão... Isso desde a infância, desde né? A infância. A gente come, a gente fala assim, não, isso eu não quero. O verde, então, metade das crianças... Mas isso é um então, é isso que eu queria também. perguntar. O que a gente tem que comer? Treinamento educacional. Porque, assim, o Ministério da Saúde tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Agora... Ali manda comer basicamente o que a gente comeu a vida inteira. Arroz, feijão, bife, salada, legume, fruta. Agora, isso em algumas regiões do país não é isso que se come. O que a gente tem que comer? Porque chegou uma hora que a gente não sabe mais. Porque eu já conheço pessoas que, sim, falam não deve comer arroz e feijão, não é comida de verdade. O que é comida de verdade? É uma grande combinação. O que nós estamos falando em comer? Por favor, aliás, doutora essa é Flávia. uma coisa boa do Então, Brasil, doutora essa Flávia. combinação tem que ser bastante Então, assim, a gente valorizada. que tem comer? que comer realmente comida, que a gente fala, né? É realmente ter aí no nosso prato arroz, feijão, carne, como você falou, vegetais. 2 refeições por dia. Pelo menos 2 Sem refeições lanche. por dia. Não, os lanches são lanches do meio da manhã e do meio da tarde, que normalmente a gente está esperando que sejam frutas, que sejam... Hoje a gente come muitas castanhas, né? Às vezes um iogurte. Mas o que eu acho que é mais importante da população, que a população fica perdida, né? Tudo que está no supermercado, então eu não posso comprar. Não é isso. Prestem atenção, para isso que a rotulagem veio, eu acho que a gente ganhou muito no Brasil. A lista de ingredientes. Eu não estou preocupada, às vezes, se está quanto de carboidrato, quanto de gordura, que as pessoas, às vezes, não entendem aquela tabela. Mas se elas prestassem mais atenção na lista de ingredientes de cada produto que ela está comprando, então, assim, se o produto tem muitos ingredientes listados, fique com a luzinha acesa. Provavelmente aquilo ali não é a nossa comida de verdade, né? Então, quando você vai comprar um pacote de arroz, está escrito só arroz.
né? Quando você está querendo uma polpa de fruta, né, congelada, está escrito só polpa de goiaba. Então, aquilo ali é só goiaba. Agora, a gente pode pegar um desses sucos prontos em que tem açúcar, água, acidulante, aromatizante, sabor artificial de morango, sabor, né? Então, você vai aumentando o número de ingredientes para ficar mais palatável, conservar por mais tempo, e a fruta mesmo, que devia estar ali, às vezes está em terceiro lugar, em quarto lugar. Então, acho que... É importante falar que a ordem é importante. O primeiro ingrediente é o que tem mais no produto. Então, se era um produto, um suco de fruta, o primeiro ingrediente que eu espero é a fruta, e não açúcar ou água, né? Então, com todos os produtos que a gente compra hoje, para as pessoas, né, não se sentirem tão culpadas. Ah, Raquel, mas eu não consigo fazer todas as refeições em casa, ou eu não consigo comer o meu arroz com feijão todos os dias. Então, se eu não tenho condições de fazer isso todo dia, escolher melhor no supermercado, que eu acho que isso que é importante. Agora, se o arroz e feijão são importantes, quer dizer, tem umas épocas aí que o preço não fica tão fácil assim. Mas não são os alimentos mais caros, né? Como a gente estava falando, carne magra, talvez seja mais caro, mas tem alguns alimentos que dá, porque a cesta básica ainda cobra. Sim. Que Que não rendem é muito. Então, as pessoas às vezes veem o preço também só daquilo cru, né? Vamos supor, 1 quilo de arroz é caro, aumentou. Só que quanto ele rende, né? Porque ele ganha água, ele absorve água. Arroz integral mesmo. Eu sempre convenço as pessoas a procurar o arroz integral, e as pessoas sempre falam, mas o preço não é... Ele é muito mais caro. Sim, mas ele rende 3, às vezes 2,5 vezes mais que um arroz branco. Então, você ganha na questão do rendimento dele, né? A obesidade no Porque Brasil eu posso teve estar enganada, mas 3 pacotinhos de macarrão instantâneo devem dar dá mais ou menos 1 quilo de feijão. Sim. Dá. Mas Mais ou menos o preço. O Brasil teve um aumento da obesidade junto com o aumento do consumo de óleo, tanto que nas populações mais pobres a gente pergunta quantos litros de óleo a família usa por mês? Quanto de açúcar? Essa é a análise que a gente faz, mais fidedigna do que fazer às vezes recordatório alimentar. Foi muito interessante. Eu queria puxar 2 pontos falando alimentarmente, porque isso faz parte de um complexo maior que o deputado colocou, extremamente importante. A obesidade hoje tem uma prevalência que não dá para ser tratada por especialista. Ela tem que ser tratada por todos, os médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, agentes de saúde. Se a gente ficar esperando a obesidade aumentar e começar a ter a epidemia de diabetes, hipertensão, cânceres e outras doenças que não são tão comumente associadas à obesidade, mas são extremamente associadas, a gente vai ter um colapso na saúde pública. Então, assim, minha opinião direta está na hora de fazer um treinamento maciço de todo mundo que trabalha com isso no país. É uma doença que tem que ser tratada em posto de saúde. Ela não é uma doença mais para ser tratada em hospital terciário, a obesidade. E hoje, quem sabe tratar a obesidade é endocrinologista e olhe lá. Então, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade de todos. Então, não adianta ele chegar ao colega ali e ele ser julgado, condenado. E tem que ser fiscalizado pelo agente de saúde. Então, foi extremamente importante que ele colocou. Eu acho que tem que colocar na escola. Eu acho que, assim, a gente tem que entender como uma deputada, política pública. A gente pode voltar com o seu comentário depois do intervalo. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre obesidade e o consumo de comida industrializada com o deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, médico sanitarista, o deputado Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo, médico cirurgião, a nutricionista e professora da UNB, Raquel Braz Assunção Botelho, e o médico especialista em obesidade, Flávio Cadejani. Deputado Odorico Monteiro ia começar a falar e eu vou fazer uma outra pergunta, deputado, pelo seguinte. A gente que mora, por exemplo, aqui no Plano Piloto, tem acesso às melhores frutas e verduras, com exceção de períodos muito duros aí de chuva, mas não tem dificuldade. Quem mora já em locais mais distantes não consegue comprar verdura. Agora, eu fico pensando em regiões mais para dentro do Nordeste, lá no interior do Ceará. O New York Times trouxe uma matéria falando de alimentação e ele mostra que as empresas, como o Dr. Flávio falou, as grandes empresas fazem uma ofensiva aí exatamente nessa população que não consegue ter acesso à comida, que é difícil comprar comida, qualquer comida, né? Porque tem uma lojinha lá no meio do bairro ou numa cidadezinha muito pequena que não chega alimento.
E essas grandes empresas vão lá com iogurte, com biscoito recheado, e é o que tem para essas pessoas comerem. Esse problema é um problema de política pública, não é não? Como é que é o acesso à alimentação também, né, deputado? Não, sem dúvida. Porque não é só ter dinheiro também, além do dinheiro. Não, sem dúvida. Eu acho que essas empresas todas, elas conseguiram uma coisa extremamente importante, que se adaptou bem à cultura brasileira, que é a entrega porta a porta, né? Você pode, em qualquer mercearia do Brasil, você tem lá uma alimentação processada. Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás, discutindo uma corte de segmento no município do interior do Ceará, e a gente fez o recordatório alimentar de 24 horas, que é uma técnica de pesquisa que a gente tem que fazer. E quase todo mundo se recordava da comida processada. E era praticamente o domínio, uma região pobre. Então, por isso que eu quero dizer que uma das coisas importantes é a garantia de acesso, por isso que tem que ser uma política pública que você possa, inclusive, fortalecer a política de fortalecimento da agricultura familiar. Inclusive, é uma mobilização nossa aqui, então estamos muito preocupados para que a gente possa recompor no orçamento do governo federal, incentivo à agricultura familiar, porque é uma das questões importantes de conquista que nós já tivemos. No caso da educação, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde desse Programa de Alimentação Escolar você já garante que 30% seja oriundo da agricultura familiar, aí você garante a cadeia produtiva da alimentação familiar saudável da região, então, inclusive fortalecendo a agricultura familiar, os agricultores familiares vão poder ter mais alimento para a população da região. A custo mais baixo. A custo mais baixo. O programa de aquisição de alimentos também é envolvido isso aí. Tem uma coisa muito interessante, um trabalho há algum tempo, ainda que eu era estudante, analisando a questão do câncer gástrico. E uma das coisas importantes que depois se descobriu foi a geladeira versus o câncer gástrico, ou seja, à medida que você garantiu você ter condições de acondicionamento, principalmente de hortifrutigranjeiro e de alimentos na geladeira, você reduziu o câncer gástrico, que tinha uma relação forte com alimentos que eram adicionados nitratos, nitritos e tal. Então, isso é muito importante. Então, eu diria o seguinte, primeira coisa importante, garantir isso como uma política pública envolvendo a saúde, a educação, as empresas, e é importante dialogar com as empresas, e fortalecimento da agricultura familiar como sendo algo fundamental na garantia de acesso nas regiões, porque à medida que você fortalece a agricultura familiar, você passa a garantia de acesso da população a hortifrutigranjeiro da região, a alimentação saudável da região. Então isso é fundamental. E que você tenha a política de enfrentamento da obesidade como uma política pública dentro do Sistema Único de Saúde, dentro de todo o processo da atenção básica, e aí é fundamental as agências de saúde saber fazer uma abordagem para a questão da obesidade, do diabetes, da hipertensão. Quando nós começamos o programa Saúde da Família, na década de 80, o nosso grande desafio era reduzir a mortalidade infantil por diarreia, por desnutrição, garantia de vacina. Hoje, o agente de saúde, na visita casa a casa, ele tem que aprender a fazer a abordagem da alimentação correta. Ele tem que aprender a fazer a abordagem da nutrição por diabetes, por hipertenso. E a equipe do Programa Saúde da Família envolvida. Não é só uma questão de você tratar o obeso ou diabético amputando o pé no hospital, o pé diabético, ou você resolver o problema do coma diabético. Então, pensar a política pública do Brasil para a epidemiologia do século XXI. Ou seja, o Brasil hoje é um país de obesos, é um país de hipertenso, é um país de diabético, é um país que não é mais das doenças infecciosas do século XX. Também temos, mas a doença crônica do século XXI, e para isso você tem que envolve a assistência, a garantia de alimento saudável, a questão do enfrentamento da obesidade como uma política pública intersetorial e, acima de tudo, trabalhando o acesso a frutas e verduras 5 vezes ao dia. Pois é, isso é fundamental. Essa questão da agricultura familiar, eu estava até lembrando do estado aqui do meu e do deputado Simval Guazelli, Simval Malheiros, nossa, fui longe. Rio Grande do Sul. É um estado que só tem cana, hoje em dia, sim, né? A gente atravessa o estado de ponta a ponta, só tem cana. E eu estava, a grande indústria, a grande agroindústria produz 12 variedades, né? Soja, cana, milho.
E a agricultura familiar são 7 mil itens de variedades e eu queria saber qual a importância disso, né? E a importância de, quer dizer, a gente não tem mais em São Paulo, mas São Paulo tem uma grande rede de abastecimento, mas a gente não tem mais o pequeno produtor familiar, tem muito pouco. O que está acontecendo é o seguinte, desculpa, Sim. Não, por favor. Mudou-se muito o perfil da estrutura financeira, do trabalho, de tal maneira que a agricultura, por exemplo, sofreu muito. Então é mais fácil para o fazendeiro, por exemplo, arrendar para a cana, para não ter tanto gado, muito menos para a agricultura, de tal maneira que isso prejudicou muito a alimentação também. É uma história do brasileiro que não tem facilidade de conseguir o alimento produzido por ele. Sim, é mais fácil comprar uma coisa industrializada. Então, mas aonde tem, né, doutora Flávia? Tem, com certeza. Assim, e o que eu ia comentar, que o doutor falou muito bem, é a questão da, assim, fazer também pactos com a indústria. Né? O Brasil evoluiu e a gente deu uma parada, o pacto para a redução de sódio nos alimentos foi algo que foi voluntário, que foi um trabalho do Ministério, da Vigilância, né, da Anvisa, com áreas de estudo, aí, universidades, para que a gente entendesse que a indústria precisava diminuir o teor de sódio e não esperando uma regulamentação que demora muitas vezes, está muito, né? O que eu falo assim, a política... Foi uma iniciativa do ministro Padilha, quando estava no Ministério, era secretário de gestão do Ministério. O ministro Padilha, a partir dos dados do Vigitel, fez essa grande mobilização com a indústria. A gente começou a ter reuniões sobre pactos para redução de açúcar e a gente acabou não evoluindo. Eu acho que a gente tem que retomar, tem que dar continuidade, porque assim, às vezes a gente demora muitas vezes para ter uma política pública maior instalada ou uma mudança de rotulagem, e esses pactos ajudam muito. E alguns países, como a Inglaterra, a própria Finlândia, são referência nesses pactos voluntários e que deram muito certo. Por quê? Mostra também que a gente está precisando mudar e a indústria vem com mudanças nos produtos dela para dar acessibilidade para mais pessoas e não só para aquele, como o Flávio estava falando, para uma parcela muito pequena da população que consegue comprar um produto com mais proteína magra, com menos gordura ou menos açúcar. Eu queria trazer alguns dados, assim, já era interessante, como você falou, trazer experiência de outros países que já estão testando alguns modelos. O acesso à alimentação saudável é fundamental, como o deputado disse. Essa facilidade toda que ele colocou na estrutura foi muito bem colocada, só que a gente vai ter um outro competidor que é a questão química do sabor, e volta para aquele problema. Que a gente teve alguns experimentos nos Estados Unidos, igual aqui, as comunidades mais pobres tinham dificuldade de acesso às alimentações saudáveis, facilitou-se esse acesso em algumas comunidades, neighborhoods, e eles não tiveram melhora do padrão alimentar, mesmo com equalização de preços nessa região. Então se estudou por que isso estava acontecendo, eles acostumaram. Aí foi aquela coisa que, infelizmente, esse pessoal falou, eles estavam jogando fora. Eles estavam tendo acesso à alimentação saudável e acabaram jogando fora. Então a gente precisa também, quando a gente fala em termos de saúde pública primária, é exatamente o antipunição. Que a gente sempre puniu, sempre colocou, é só fechar a boca, a pessoa é fraca. Não. Hoje existe uma obesofobia muito forte. E existe principalmente nas classes mais altas. Hoje o obeso ganha menos, é menos contratado, tem menor networking, ele sofre de diversos problemas, além da questão dos lugares. Quando você fala isso, ele engorda mais. Ele imediatamente, quando ouve isso, a gente começa a engordar. Com certeza. E aí traz essa questão para a epidemiologia. Por outro lado, no México teve um experimento, que isso é uma grande quebra de paradigma, em que eles subsidiaram alimentos saudáveis, subsidiaram a agricultura familiar, e sobretaxaram açúcar, óleo e sal, e houve uma redução no consumo. Isso é uma grande quebra de paradigma, que seria tratar alimento que não é saudável, porque ele vai gerar malefícios já conhecidos, igual se trata o açúcar, se trata o álcool, se trata o cigarro. Só que como classificar? Quem eu vou sobretaxar, quem eu vou subsidiar? Isso eu estou trazendo um assunto que vai ter que ser discutido, se a gente esperar muito... Isso é um assunto aqui do Congresso. Como é que os senhores veem essa questão? O Congresso está preocupado com isso, né, Dorico? A gente nota que, modernamente, o Congresso também está se modernizando e entrando nesses aspectos alimentares, da prevenção de doenças, principalmente da Seguridade Social e Família, onde é tratado esse assunto com muito carinho. Eu acredito que, é lógico que serão necessárias leis para mudar muitos desses processos. Eu acho que essa é uma questão muito interessante. Quando a gente começou a discutir a questão do cigarro, né, que durante muito tempo...
o cigarro você não tinha uma relação forte com um conjunto de patologias, né? O primeiro trabalho, inclusive, foi de uma dupla de médicos ingleses estudando uma coorte de vários anos de médicos ingleses que fumavam e médicos que não fumavam. E aí o mundo inteiro passou a fazer políticas de restrição ao cigarro. A gente, quando andava no avião, se permitia fumar, metade do avião fumava, outra metade não fumava. Depois se mostrou que você tinha o passivo, né? Ou seja, mesmo sem você fumar, você estando no ambiente. Então, se construiu um conjunto de políticas de restrição ao uso, digamos, coletivo do tabaco. E você tem alguns países que são mais radicais, você não pode fumar na rua, só pode fumar dentro de casa. Eu acho que nós vamos ter que evoluir alguma coisa também ligada à questão da obesidade, ou seja, nós temos que construir políticas de estímulo, ou seja, os primeiros trabalhos em relação ao cigarro mostraram o seguinte: o que você arrecadava de imposto com o cigarro, você gastava mais. E aí você começou a perceber que não adiantava vender o cigarro, porque mesmo você vendendo o cigarro, o que você arrecadava de imposto, você gastava mais com as doenças do cigarro do que com aquilo que você arrecadava. Nós vamos ter que pensar em alimentação, alguma coisa semelhante, ou seja, como é que nós vamos fazer políticas que você sejam, digamos, restritiva de determinados componentes na alimentação, porque aquilo que você está arrecadando com a venda é muito inferior ao que você gasta com a consequência. Então, esse balanceamento, e a política pública é isso, o Estado dialogando com a sociedade, e aí eu digo, essa questão da obesidade, nós temos que pensar que é o Estado em si, a sociedade, que são as famílias, as pessoas, sim, e a indústria também. Então, esse é um diálogo que nós vamos ter, e aí esse é o grande debate que a gente tem que fazer no Congresso, acho que a partir dos dados do Vigitel, discutindo isso. A OPAS atribui o crescimento da obesidade também à publicidade de alimentos processados, né? O Brasil já proibiu publicidade de cigarro, mas foi um longo processo. E o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Caetano Marchesini, ele sugeriu rotulação de alimentos que podem ser perigosos à saúde, igual sim, tem o cigarro. A gente está revendo a rotulagem, a Anvisa está revendo já com agora, vários... os senhores acreditam que isso é possível? Vários países evoluíram na mudança da rotulagem para chamar mais... que isso faz mal à saúde. Mas já com cores... Você vai colocar... A questão é... Porque o álcool é fácil, o cigarro é fácil. Então a gente está partindo da premissa correta de que você tem uma relação realmente até psiquiátrica com a comida, uma relação de recompensa. Ótimo. Mas é um pouco mais complexo o que você vai rotular e como. Porque, por exemplo, se eu quero proibir o açúcar branco, aí eu vou deixar o mascavo, será que o mascavo não vai engordar igual o branco? Teoricamente, eles têm a mesma densidade calórica. Então, esse assunto é um pouco mais complexo. A gente tem grandes redes que tentaram vender. Tem vários nomes de açúcar sendo usados na rotulagem que as maquiados. pessoas maquiados, né? Então, uma coisa que tem que ser mudada na rotulagem é como que eu posso utilizar o nome açúcar na rotulagem, porque às vezes as pessoas começam assim, isso não tem açúcar, mas tem xarope de frutose, xarope de glicose, e a população não entende que isso é açúcar. Ou pão integral. Pão integral, 90 e tantos %, o principal ingrediente é farinha branca. Então, você tem que ver a ordem. E as grandes redes, por exemplo, de restaurantes, de fast food, eles estão tendo fracasso em vender alimentos saudáveis mesmo com o mesmo preço. Informalmente, e mesmo alguns matérias sendo publicadas mostrando que eles tentam vender algo mais saudável, mesmo em locais que falam assim, a pessoa vai lá para comer aquilo. Não. Mesmo em locais em que ela não tem as opções, ela prefere não escolher a salada. Eles estragam a salada. Na verdade, porque a gente tem que pensar que o nosso paladar foi chegando na aceitação desses produtos que a gente tem hoje, com muito açúcar, muita gordura e muito sal. A gente precisa treinar o paladar para voltar. E o cérebro e o cérebro se readaptar para isso. Então, assim, as pesquisas vêm mostrando que, vamos supor, para sódio, reduções de até 30% nos produtos, a população não percebe a diferença. Então, a gente precisa de um tempo com essa redução, para depois reduzir mais e a população não perceber essa redução. A gente vai adaptando a língua. Por isso, quando você diz que trabalhar com as crianças é muito importante, é fundamental, porque eu crio já uma população que está vindo, que é a que vai substituir os nossos adultos de hoje, com um paladar diferenciado. Na escola e em casa. A escola tem que ser enfatizar muito a alimentação saudável no currículo, nas aulas de ciência. Mas a família, chega em casa e ela vai comer... Exato. Sim, mas macarrão instantâneo? Mas entenda-se, se você não tem na escola,
e isso passa a ser uma coisa natural, você não vai trabalhar para as próximas gerações. Então, eu entendo que, por isso que eu insisto nessa questão de que tem que ser uma política pública intersetorial, que envolve vários setores, uma política pública interfederativa, que tem que envolver a União, os estados e os municípios, e tem que envolver as famílias, o Estado e a sociedade. Não é uma coisa periférica. Por que não é periférica? Porque isso envolve custos com doenças e consequências da obesidade, envolve qualidade de vida, porque as pessoas precisam ter uma qualidade de vida melhor, e envolve a nossa relação com o nosso consumo. Então, por isso que eu acho importante esse debate estar acontecendo aqui, porque quem está nascendo hoje, se tiver uma política educacional na escola correta, ele já vai se educar. Hoje, os adolescentes que estão nascendo hoje, que estão indo para a escola, com certeza, em relação à bebida, já teve um efeito. Eu fico muito feliz quando os meus filhos, meu filho vai sair com os colegas, e ele já diz, pai, quem vai dirigir é fulano de tal. Então, ele já não vai beber. Então, já houve uma cultura que foi criada entre uma geração que foi já convivendo com o álcool, com a lei seca, e então isso já com certeza foi uma coisa já detectada em pesquisas no Brasil, que já tivemos a redução do consumo de álcool, no geral, associado a dirigir. Por quê? Porque você teve a lei seca que garantiu isso. Então, pensar na nutrição, pensar na obesidade, como o enfrentamento à obesidade como política pública, vai, acima de tudo, trabalhar as próximas gerações. Quando a legislação de proibição de venda de alguns produtos nas cantinas escolares saiu, né, começou a sair por estados, não era uma coisa mais nacional, teve críticas enormes. Os pais começaram a criticar, mas eu que tenho que decidir o que o meu filho pode comprar ou não na cantina, né? A gente também tem esse problema de, às vezes a legislação vem e as famílias atrapalham até alguma coisa. Mas essa resistência existe. É a mesma coisa falar, eu que vou decidir se meu filho vai usar álcool ou não, tá no mesmo padrão. Sim. E uma coisa importante quando a gente tem uma grande rede de lanchonetes que veio dos Estados Unidos alguns anos atrás, e eles estão com foco no Brasil para os próximos 2 anos, de abrir em todas as periferias de todas as grandes cidades, acessando esse pessoal exatamente com a publicidade. Um dado positivo que a gente tem, esse estudo que saiu semana passada no Lancet, foi o maior estudo em obesidade infantil da história. E ele viu um dado muito bom, porque ele comparou que em 40 anos você teve um crescimento de 10 vezes, e no Brasil isso foi acima de 10 vezes. Só que do ano 2000 para cá, essa velocidade de aumento foi estagnando. Uma pena que ele foi estagnando em níveis muito altos. Ele podia estagnar em níveis baixos, mas já estagnar, segurar esse processo já é um dado muito bom. E em vários países a obesidade entre 2 e 5 anos está começando a cair. Então a gente está começando a ser esse movimento, porque, querendo ou não, a gente tem que trabalhar com questões que, por exemplo, 98% da população brasileira tem acesso à TV. Trabalhar de uma forma maciça essa questão de educação, ela existe um caráter informativo das grandes mídias, das grandes TVs, mas tirando a questão de culpabilidade, óbvio, porque a gente esbarra na mesma questão do prazer associado à comida cultural. A gente Vamos tem falar um pouco da culpabilidade. minuto. Sim, a gente tem 1 minuto, a gente está terminando. Tem 4 minutos para a gente eu acho muito concluir. Interessante a gente trabalhar essa questão da obesidade, não como uma questão da culpa, né? Porque aí você vai sempre para a questão da saída individual. Essa tem que ser uma saída de política pública. Então, eu queria fortalecer essa ideia de que o conjunto de políticas que elas vão sendo construídas, elas vão trabalhar, inclusive, redução de dano. Eu acho que o Flávio aborda uma coisa muito interessante, que é a da química do sabor. Né? E, sem dúvida nenhuma, a química do sabor. Agora, como é que ao longo do dia, na sua convivência com aquele sabor, você pode reduzir o dano e aí introduzindo frutas e verduras, e como é que você vai estar trabalhando isso? Então, quando você trabalha a questão do enfrentamento da obesidade como uma política pública, você vai para uma perspectiva do coletivo e menos para uma perspectiva de culpa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E assim, a gente tem que valorizar, mudou muito, até dentro da nutrição, que comer é um prazer. E nunca vai deixar de ser. E a gente tem que ter prazer comendo coisas saudáveis, tanto quanto não saudáveis, né? A gente mudou muito, assim,
perfil de como é que a gente ensina, até para os futuros nutricionistas, porque parecia assim que o nutricionista só dava coisa ruim, né? Que quem faz dieta é sempre ruim, né? Então, não, eu posso ter coisas muito prazerosas, muito saborosas, mesmo sendo, né, como a gente diz, saudáveis. Então, a gente vem trabalhando assim com as crianças. A gente tem projetos na universidade de oficina de culinária para criança, a partir de 4 anos, e é fantástico você ver que eles levam para casa também, que é aquilo que a escola poderia fazer para que a criança também leve para casa, que aquilo é bom. Pai, vamos experimentar? Mãe, vamos experimentar? Porque eles mudam também a comida de casa. E se eles aprendem a cozinhar e fazer coisas saudáveis, eles conseguem trabalhar um pouco mais a alimentação da família. E a vida, eu acho que é uma proporção entre o que você come saudável e o que você se permite. Porque antigamente, quando você comia só os finais de semana, a gente não tinha essa obesidade. Deputado, para concluir, o senhor tem 1 minuto. Sim. Para concluir, eu estava pensando na parte de cirurgia, né? Porque realmente a cirurgia bariátrica hoje ganhou um grande terreno e ela se deve geralmente a essa política de saúde em que não se há uma prevenção, né? Tanto é que a cirurgia bariátrica é sempre uma instituição multidisciplinar. Nós temos um psicólogo, um nutricionista e vários meses para se conscientizar essa pessoa que ela vai ser operada. Muitas vezes a pessoa é operada, ele acha que a operação é como se fosse uma mágica, ele vai emagrecer. Pronto. Mas ele não vê que nesse processo ele vai ter que mudar sua dieta, comer de uma forma balanceada. Por isso que precisa, antes de operar, o sucesso da bariátrica está aumentando a partir de que a sociedade bariátrica permite que se opere pelo menos de 4 meses a 6 meses um preparo da psicologia desse indivíduo, para que ele aceite a nova vida, porque vai ser uma nova vida. Ele vai ter que comer de maneira saudável de qualquer jeito, né? Ele obrigatoriamente, já que ele não fez por bem, vai fazer com uma cirurgia. Aí sim ele conseguirá os resultados necessários. E a cirurgia bariátrica é indicada geralmente com índice de massa corporal acima de 40. O índice de massa corporal é o peso dividido pelo dobro da altura. Quando é acima de 40, é classificado como obesidade mórbida. Embora quando existem comorbidades, por exemplo, junto com o diabetes, existem doenças concomitantes, por exemplo, hipertensão, diabetes, junto com obesidade, hipertensão, diabetes, artroses importantes, ela pode se operar com 35 massa corporal. Mas o ideal é que, se fizer uma política de saúde bem, vai se diminuir muito o índice de cirurgia bariátrica. Ela se caracteriza em cirurgias restritivas, que se restringe, que o indivíduo pode ingerir, e as desabsortivas, que mesmo que o indivíduo coma um pouco mais, mas não se absorve tanto. São cirurgias que estão tendo vultos importantes, mas existem complicações também disso. Tem que ser muito bem orientado, o paciente tem que ser muito bem preparado psicologicamente, orientado pela família que convive com ele. É uma estrutura, assim, é um resultado ótimo, mas porém, se for muito bem indicado, senão pode também ser catastrófico. Muito obrigada a todos. O Expressão Nacional termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Você também nos encontra no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.